Olá a todos, que Deus abençoe de forma poderosa e abundante a vida de todos vocês. Eu sou o pastor Álvaro e trago no dia de hoje boas novas de grande alegria. Eu aconselho a pegares a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e vamos para a Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos começar a partir do verso 1. Diz assim a Santa Palavra de Deus: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós vemos cá que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus não começou com o princípio, muito pelo contrário. O princípio teve o seu começo em Deus antes de começar. O próprio Deus começou o princípio. Segundo, a palavra Deus, na nossa língua portuguesa, ela se encontra no singular. Quando pensamos em Deus, quando falamos de Deus em nossa língua portuguesa, o que nos vem à mente é um ser. Uma única pessoa, um ser poderoso, Deus. Mas esta palavra, no original hebraico, é a palavra Elohim. Elohim está no plural e ela significa os deuses. Se nós pudéssemos ler Gênesis 1:1 no original hebraico, ele seria da seguinte maneira: no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Logo, eu quero que você tenha uma ideia muito mais abrangente da pessoa de Deus do que a ideia que nós temos ao lermos e ao interpretarmos Deus consoante a nossa língua portuguesa. O apóstolo João, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 7, ela diz que no princípio era o Pai, a Palavra e o Espírito, e que estes três são um. Deus é Pai, Deus é Palavra e Deus é Espírito. Tanto o Pai como a Palavra e como o Espírito Santo, eles estão tão conectados, estão tão unidos, que eles são um. Quando falamos de Deus, na verdade estamos a falar da pessoa do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. No princípio da criação, vemos a presença ativa do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. No verso 26, ele diz o seguinte: E disse Deus: façamos
o homem à nossa imagem. No verso 26, eu tenho dito que não é a criação do homem, mas que é a elaboração do homem. No 26 nós vemos Deus projetando a criação do homem. E esta criação do homem, Deus, ele desejou que o homem carregasse a sua imagem. A imagem de Deus nos fala dos atributos de Deus. Quando nós pensamos em imagem de Deus, na verdade estamos a falar da natureza espiritual. Número 2, estamos a falar das características. Número 3, estamos a falar das qualidades. Número 4, estamos a falar da substância. E número 5, estamos a falar da essência. E ele continua dizendo, conforme a nossa semelhança. Semelhança que nos fala acerca do funcionamento de Deus. Como é que Deus funciona? Deus funciona pela fé. Deus é um Deus da fé. A sua palavra é a palavra da fé. O seu modus operandi é a fé. Quando ele diz, conforme a nossa semelhança, Deus está a dizer que este ser que nós vamos criar, que se chama homem, que terá a nossa natureza espiritual, as nossas características, as nossas qualidades, a nossa substância e a nossa essência, Deus o programou para que este ser espiritual viesse a funcionar pela plataforma da fé. Pois semelhança significa funcionar como. Glória a Deus. E ele continua dizendo, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus, ele projeta um ser espiritual que tem a sua imagem e que venha operar pela plataforma da fé. Por quê e para quê? Para que o homem viera a exercer domínio. Domínio na Bíblia é uma palavra muito poderosa. Domínio na Bíblia é o objeto principal da criação do homem. Não haveria criação de homem algum se não houvesse a necessidade de exercer domínio. Deus criou o homem na terra para que o homem na terra viesse a exercer domínio. Logo, não há nada mais importante na terra do que exercer domínio. Esta palavra domínio
ela significa radar. Radar significa, primeiro, significa reino. Radar significa pisar. Radar significa subjugar, esmigalhar, ter domínio, vir a fazer, prevalecer contra, reinar, governar, tomar. É uma palavra poderosíssima. Radar. Reino, pisar, subjugar, esmigalhar, ter domínio, vir a fazer, prevalecer contra, reinar, governar, tomar, etc. A pergunta é, então se Deus fez um mundo novo, com tudo novo, se Deus fez um mundo sem problemas nenhum, um mundo perfeito, sem maldade, por que Deus vai dizer ao homem para que o homem viesse a reinar, subjugar, pisar, esmigalhar, ter domínio, vir a fazer, prevalecer contra, governar e tomar? Se o mundo era um mundo bom, se não havia maldade no mundo, pois bem, você precisa entender que depois de Gênesis 1:1, a terra demonstra um estado de calamidade, caos, deserto, ruína. E que você precisa entender que não é uma sequência entre o versículo 1 para o versículo 2, mas que a partir do versículo 2 em diante, Deus começa uma obra de restauração ou recriação na terra. E que a terra, embora todas as coisas estavam em ordem no momento da criação do homem, havia seres e criaturas bizarras na terra. Havia o dragão, a antiga serpente, estava na terra. Os seus anjos caídos estavam na terra. E estes seres eram seres que inspiravam a maldade, inspiravam a crueldade, inspiravam o mal. Eram seres que personificavam, eles eram a personificação do mal. Então, quando Deus atribuiu ao homem domínio sobre toda a terra, é mesmo sobre toda a terra, inclusive na dimensão do espírito. Deus havia dado domínio ao homem para que o homem viera a exercer domínio tanto em si, como nos animais, na terra, como também tratando-se do diabo e os seus anjos. Você está a perceber agora? Então no 27 ele diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. O que é o homem? O homem é um ser espiritual que tem os atributos de Deus. O homem é um ser espiritual que tem os atributos de Deus. O homem é um ser espiritual
que tem os atributos de Deus. Aquilo que Deus é, o homem é. Aquilo que Deus tem, o homem tem. Aquilo que Deus pode fazer, o homem pode fazer. A mesma habilidade que Deus tem, o homem tem. O que é isso? Isto chama-se de duplicação. Em outras palavras, nós podemos dizer que Deus duplicou-se a si mesmo na terra. Glória a Deus. Kimbala Suriana. A palavra criou, que nós lemos cá no verso 27, que é o objeto, que é a ferramenta que Deus usou para criar o homem. Esta palavra, os escritores, os sábios, os rabinos judeus, eles não encontraram nenhuma palavra no seu alfabeto que descreve a expressão tirada do nada. A expressão criou é a palavra bará. Bará significa criar algo a partir de um material que não existe. Escuta, a terra já existia aqui. Os mares já existiam aqui. O firmamento já existiam aqui. Deus criou os animais a partir da terra. Deus criou os peixes a partir das águas. Ele disse, olha, povoe os animais nas águas. Nós vemos que Deus criou tanto a lua, o sol, as estrelas a partir do firmamento. Mas na criação do homem, não vemos Deus a falar com o firmamento, nem com os mares e nem tampouco com a terra. Deus, ele falou consigo mesmo. Isso está aí no verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem no verso 27, e a imagem de Deus o criou macho e fêmea. Logo no capítulo 2, no verso 7, a Bíblia diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós aqui vemos o corpo, a formação do corpo do homem. Há uma outra palavra poderosíssima que descreve a palavra formou. É a palavra asa. Asa significa criar algo a partir de um material existente. Aqui Deus, ele olhou para a terra, pegou água com lodo, juntou os dois, a água e o lodo, a água e a areia e o barro, e dessa mistura Deus fez um boneco, e quando o boneco estava todo ele perfeitinho, Deus pegou o espírito que ele criara e então soprou nas narinas do homem. E a partir de então, o homem passou a ser alma vivente. O impacto do espírito no corpo de barro deu origem à alma vivente. O que nós vemos cá é o seguinte: o homem não veio à existência quando o seu corpo foi formado. O homem já existia muito antes do seu corpo ser formado. Em outras palavras, você é muito mais antigo do que o seu corpo. Você tem muito mais anos à frente do seu corpo. O homem que Deus criara, que tem a sua natureza espiritual, as suas características,
as suas qualidades, a sua substância e a sua essência, é o ser espiritual, é o espírito. O nome desse espírito se chama homem. Glória a Deus. Estamos certos até aí? Que por vista é muito mais antigo do que o corpo. Vemos a criação do corpo no capítulo 2, no verso 7. Então a impactação do espírito do homem dentro do boneco de barro deu início à alma vivente. Alma vivente. Alma vivente significa o impacto do espírito com a matéria. Leporrida, Kizebrene, Catalamano. Nós vemos algo incrível aqui. Deus fez somente o corpo de Adão, não fez o corpo de Eva. Pegaste algo aqui? Deus, quando fez o homem, Deus só fez um boneco de barro. A questão é, aonde que estava a fêmea? Ele criou o corpo do macho, mas onde que estava a fêmea? Ela já existia, mas até então ela não tem o seu corpo ainda. Se a gente continuar a ler o Gênesis, vamos ver que Deus, depois com o tempo, olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E daí Deus fez Adão entrar em um profundo sono, e da sua costela, tirou-lhe uma costela, e dessa costela Deus construiu o corpo da mulher, a fêmea. Mas ambos são homens. Não há nenhuma diferença entre Adão e Eva, não há nenhuma diferença entre o homem e a mulher. Os dois são homens. Não há nenhuma diferença. A diferença que existe entre ambos é que não existe nenhuma diferença. Os dois são homens, mas com funcionalidades diferentes. Um tem a funcionalidade de dar o sêmen, o outro tem a funcionalidade de receber o sêmen e produzir outros corpos. Funcionalidades diferentes, mas os dois são a mesma coisa. Glória a Deus. Então nós vemos cá um ser que é igual a Deus e que tem a mesma funcionalidade que Deus tem, que é o homem, ok? E quando o homem passara a exercer o seu domínio na terra, antes da sua queda, nós vemos que Deus vinha todos os dias, falava com o homem. Nós vemos Deus trazendo os animais para o homem, ver a este qual nome ele daria aos animais. E tudo que Adão fazia era perfeito. Deus não questionava, Deus não dizia: não, não é assim, está errado. Adão agia com uma habilidade incrível. Não havia nada impossível para ele. Ele simplesmente sabia como fazer. Ele simplesmente sabia como lavrar a terra. Ele simplesmente sabia como construir um abrigo. Ele simplesmente sabia. Porque todas as suas habilidades, todos os seus dons estavam ativados. E ele
os vivia e os praticava a uma velocidade incrível. E até quando Deus fez Eva, Deus também a trouxe a Adão. Quando Adão olhou para a mulher, ele disse: olha, este é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Adão funcionava bem, tudo estava bem. Mas em algum dado momento da história, o homem esqueceu-se e acomodou-se no que tange a exercer domínio. Ele tinha que exercer domínio a todo tempo, a toda hora, a todo instante. Sobre os animais, sobre os peixes, sobre toda a terra. Sobre tudo. Mas em algum dado momento, o homem esqueceu-se de colocar em prática o seu domínio. E nós vemos que Satanás incorporou-se no corpo de uma serpente e veio ter com Eva. Eva não fugiu. Eva não gritou: Adão, serpente. Eva não ficou com medo. Muito pelo contrário. Eva simplesmente conversou com a serpente. O homem tinha um estado de consciência de quem ele é tão forte que ela simplesmente conversou com a serpente. E nessa conversa, ela se deixou enganar pelo falatório injusto, enganoso e maldoso da serpente. E então ela resolveu obedecer à serpente e desobedecer a Deus. Porque o diabo lhe disse: olha, vocês ainda não são como Deus. Vocês só vão ser se vocês comerem deste fruto. Mas aquele fruto, Deus não colocou lá para que o homem comece para ser como ele. O homem já era como ele. O homem era a imagem de Deus. Você pode dizer: eu sou a imagem de Deus. Diga o seu nome. Diga: eu sou a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Eu tenho todos os atributos que Deus tem. Eu sou um representante de Deus. Isso, fale. Fale para você: eu sou um representante de Deus. Glória a Deus. Satanás falou: não, vocês não são ainda. Você não é ainda. Você será se você comer. Mas aquele fruto estava aí para que Adão se lembrasse que ele tem que exercer domínio a tempo e a fora de tempo. Ele já tinha a natureza de Deus. Ele já era como Deus. Ele não precisava comer para ser. Ele já era. Mas o diabo os enganou e eles caíram no engano do diabo. E o que aconteceu é que eles pecaram e aquilo que eles receberam de Deus foi transferido para o diabo. Aquilo que eles dominavam ontem, hoje eles já não dominam mais. Eles foram chamados para serem dominadores, agora são dominados. Se você e eu olharmos para a história da humanidade, vamos notar isso.
que tudo que o homem cria e inventa para benefício da humanidade torna-se uma prisão para a humanidade. Tudo. Observa, quase tudo. O homem aprendeu a fazer vinhos. O homem pegou uvas, amassou as uvas, guardou o vinho durante tanto tempo, colocou alguns elementos, ficou alcoólico. O homem criou o vinho. E nós vemos hoje em dia milhões e milhões de pessoas são dominados pelo vinho. Aquilo que ontem o homem dominava, hoje estão dominando o homem. O que é o vinho? O vinho são uvas. O homem descobriu umas folhas de marihuana. O homem pegou essas folhas, começou a fumar as folhas e tornou-se dependente daquelas folhas. Quando não há aquelas folhas, eles são capazes de vender televisão, vender arca, vender botija de gás, vender não importa qual, para satisfazer o seu desejo de fumar. O que é a lhamba? O que é a marihuana? São folhas que Deus disse que o homem deveria dominar. Então nós vemos que normalmente aquilo que o homem tinha que dominar, o homem está sendo dominado. O homem descobriu e está a desenvolver este grande mundo que é o mundo da tecnologia, das informações. Hoje em dia existem muitas coisas. Internet deu início a muitas coisas. E hoje em dia, as pessoas que são viciadas, que estão presas na internet. O que é isso? Tudo isso aconteceu porque o homem, em algum dado momento da história, deixou de exercer domínio. Então, como ele deixou de exercer domínio, outro ser passou a dominar o homem. Desde que o homem pecou, o homem se afundou na vida do pecado. O homem enterrou muitos dos dons que ele tem. O homem perdeu o autoconhecimento de quem ele é, do que ele carrega e do que ele pode. O homem caiu em um poço tão fundo que o homem já não tinha a capacidade, nem humana, nem espiritual, de levantar-se e sair dessa situação. Por esta causa, por esta razão, Deus enviou Jesus. Jesus, ele veio buscar e salvar tudo o que o homem havia perdido. Eu pergunto, o que é que o homem perdeu? O homem perdeu o domínio. O homem perdeu o seu espírito. O homem perdeu a sua alma. O homem perdeu o seu corpo. Em outras palavras, o homem perdeu o domínio no que tange na dimensão do espírito. O homem perdeu o domínio no que tange a dimensão da alma. O homem perdeu o domínio no que tange a dimensão do corpo. E Jesus, ele veio para recuperar, buscar e salvar tudo aquilo que o homem havia perdido. Glória a Deus, aleluias, baróquias. Então, o homem, em algum dado momento da sua vida, deixou de operar na funcionalidade da fé e
passou a operar simplesmente na dimensão da alma e do corpo. O homem passou a ser um ser emotivo e um ser sensitivo. O homem passou a viver daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, daquilo que ele quer, daquilo que ele vê, daquilo que ele toca. Este descreve o homem de hoje. Um homem sem Deus é um homem que está morto para Deus. Um homem sem Deus é um homem que não tem a vida de Deus. Um homem que está sem Deus é um homem que está perdido. E o apelo de Deus à raça humana é que todos os homens venham ao arrependimento. Deus chama todos os homens ao arrependimento. Leporene quispilias. Glória a Deus. O homem só agrada a Deus pela fé. Lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bem, aqui nós estamos a aprender que o Deus, que é o Deus da fé, que age na plataforma de fé, ele só se agrada do homem que não só manifesta a fé, mas que procura viver pela fé. Quando um homem procura viver pela fé, Deus entende que este homem está a voltar ao estado original. Viver pela fé é voltar ao seu estado original. Porque ontem, o homem, antes de pecar, ele vivia pela fé. Ele trabalhava pela fé. Ele comia pela fé. Tudo à sua volta era fé. Tinha o dedo da fé. Tinha os condimentos da fé. O homem era um espírito de fé. Então Deus, ele se agrada aonde há fé. Aonde não há fé é impossível agradar-lhe. Olha o que ele diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs um mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Aqui, o que Deus está dizendo é o seguinte, é que nenhum ser humano veio à terra vazio. Ninguém, não há ninguém, nenhum ser humano que veio a esta terra vazio. Não há ninguém. Muito pelo contrário, todo ser humano que vem a esta terra, ele vem pleno, ele vem cheio de coisas que só Deus sabe. É o que ele está dizendo nesse verso. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Deus pôs o mundo. Deus escondeu o mundo no coração deles. As pessoas quando nascem com canções, com livros. Outros nascem com cidades. Outros nascem com arranha-céus, outros nascem com carros, outros nascem com fábricas, outros nascem com invenções, criações e muitas outras coisas. Ninguém vem à terra sozinho. Todo ser humano vem a esta terra com alguma coisa, com coisas de que só Deus sabe.
Adão, enquanto Adão funcionava como Deus na terra, ele exercia o seu domínio na terra. Em outras palavras, Adão operava com todas as coisas no seu domínio. Ele sabia quem era, ele sabia o que carregava, ele sabia como fazer a coisa toda funcionar. Ele simplesmente sabia. Olha o que ele diz em 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Muito bem, ele aqui está a falar da terra, a terra plana. Mas quando ele fala e assentou sobre ele o mundo, Deus está a falar aquilo que Eclesiastes 3:11 falou. Ricoromacita rigabana. A expressão mundo aqui é a expressão sistemas de governação, sistemas de controle, sistemas políticos, sistemas econômicos, culturais, civilizacionais, sistemas de desportos, sistemas tecnológicos, etc, e etc, e etc. Quando o homem pecou, ele não foi só expulso do jardim, ele perdeu a vida de Deus, isto é, a natureza de Deus, e também perdeu o seu domínio, seu controle sobre os mundos. Ele passou de dominador para dominado. E muito do potencial que Deus deu ao homem ficou em estado morto, offline, fora da vida, fora da linha, etc. É por isso que Lucas 10:19 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O homem não perdeu o céu. O homem não perdeu o céu. O céu é a sua origem. O homem perdeu o reino. O homem perdeu o mundo, o homem perdeu a sua alma. É por isso que João Batista, pregando a palavra de Deus em Mateus 3:2, ele diz, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus, em sua primeira pregação, em Mateus 4:17, ele diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, você não pode ter acesso a tudo que Deus realizou por meio de Jesus Cristo sem arrependimento. A palavra arrependimento aqui é a palavra metanoia. Metanoia fala de mudança de pensamento. Metanoia fala de conversão. Mudança de pensamento, mudança de caminho. Você estava em um caminho e agora você decidiu voltar e ir para outro caminho, isto é, metanoia. Metanoia fala de mudar os pensamentos. Você não pode andar com Deus com os pensamentos errados. Você não pode atrair a presença de Deus com os pensamentos errados. Quando você estava sem Deus nesse mundo, você aprendeu muitas coisas boas, mas a maioria delas é errada. Muitas das informações que você aprendeu sobre Deus, sobre a vida, sobre você mesmo, está completamente erradas. E Deus precisa que você se arrependa para que o novo dele comece a acontecer na sua vida. Glória a Deus, aleluia. A palavra re de arrependimento, re é um prefixo que significa voltar. Voltar, voltar. A ideia aqui é voltar ao estado original. Voltar ao estado original. É como se Deus olhasse para a humanidade toda e dissesse assim, bem, o homem está completamente estragado.
já não há esperança, já não há solução, já não há formas de reparar o homem, a não ser reiniciar todo o homem. Então, quando falamos de arrependimento, estamos a falar de uma estamos a falar sobre reinicializar o homem, voltar ao estado de fábrica, para que o homem comece de novo em Deus. E é preciso arrependimento, é preciso aprender, reaprender os pensamentos de Deus, colocarem dentro de si os pensamentos de Deus e começar a operar com base nos pensamentos de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluias! Este é o chamado de Deus para toda a raça humana. Essa é a vontade de Deus para mim, para você, meu irmão e minha irmã. Deus deseja que nós voltemos ao estado de fábrica e comecemos um novo começo em Cristo. Por isso é que Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo é nova criatura. O que é isso? Deus reiniciou, Deus fez uma obra nova, Deus voltou-nos o estado de fábrica, ao Adão antes de pecar. Riga, brano, sotoria. É nesse estado que o nosso potencial todo é ativado, é nesse estado que todo o nosso valor próprio, que o autoconhecimento é ativado. É nesse estado que nós levantamos a cabeça e olhamos para os céus e entendemos que estamos nessa terra para caminharmos numa intensa ligação e comunicação entre céus e terra, terras e céus. Oh, glória a Deus! Você e eu estamos aqui na terra para andarmos ligados com os céus, conectados com os céus. Ribaraço moterrene, kimbalamaruco sotoria. Glória a Deus! Em Lucas 12:32, olha o que Jesus falou: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Oh, maravilhas! Glória a Deus! Que palavra gloriosa! Que palavra gloriosa! Vosso Pai agradou dar-vos o reino. 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 O reino que nos foi dado, tirado e devolvido, malabarana, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele diz lá em Mateus 28, verso 18 em diante, ele diz que é-me dado todo o poder. Em outras traduções, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vocês vão. Rimanaradana. Ali Jesus está entregando-nos de novo o reino, entregando-nos de novo a autoridade que nós perdemos, que nos foi tirado por meio do nosso pecado. Jesus está devolvendo. Riba, rato, soto. Ele subiu e não levou nenhuma porção de autoridade. Ele tudo deixou-nos, ele tudo delegou-nos, ele deixou-nos o seu nome para usarmos como procuração. Ribarico socorrodo. Ele nos deixou sua palavra de autoridade, sua palavra de poder. Ele deu-nos de novo o reino. Berredia, catarana, mastorene. Você e eu estamos aqui na terra para estabelecermos sistemas
sistemas de governos, não para sermos dominados pelos sistemas que nós inventamos, mas para estarmos um pouco mais acima, além dos sistemas. Ricorocofrada, não é ser dominado pelo sistema, mas é você dominar o sistema, é você criar sistemas. Que morreguezene, existem países muito pobres, e eu vejo que nesses países, embora sendo muito pobres, existem pessoas que estão enriquecendo. O que é isso? Aonde há muita pobreza, quer dizer que foi estabelecido naquele lugar um sistema de pobreza que tem escravizado as massas, mas existem pessoas que não agem debaixo desse sistema. Eles mesmo criam os seus próprios sistemas. Embora o sistema da região é um sistema de pobreza, ele implementa um sistema de riqueza, um sistema de fartura. Embora a nação é pobre, ele enriquece. Embora a nação é pobre, ele arrebenta, ele cresce, ele se desenvolve. Oh, glória a Deus! Esta autoridade que Deus delegou a mim e a você, meu irmão, para entrarmos nos portões do inferno, arrombarmos o inferno, entrarmos no inferno e saquearmos as almas que lá estão, é para estabelecermos aonde há miséria, estabelecermos riqueza, aonde há doença, estabelecermos saúde, aonde há opressão, estabelecermos liberdade. Kimbaricofrana, zinterrecoprana. Oh, meu Deus e meu Pai, eu peço-te agora no nome do Senhor Jesus, por meio da tua palavra de autoridade, que nesse momento haja uma grande manifestação do teu poder, que venha entrar em nós e quebrar todos os sistemas satânicos implementados sobre os céus da minha cabeça, sobre a minha família, sobre a minha nação, sobre a minha cidade, sobre o lugar onde eu estou. Pai, se eu estou em um lugar onde impera forças satânicas que estão implementando sistemas de opressão, sistemas de doença, de morte por assassinatos, sistemas de morte por violência humana, Pai, no nome de Jesus eu me levanto e eu quebro esse sistema no nome de Jesus, e eu declaro que não haverá mais mortes por violência humana, em nome de Jesus Cristo. Todo o sistema das trevas estabelecido para desfazer famílias e lares, eu quebro agora em nome de Jesus. Na minha vida, na minha casa, na minha família, eu quebro todo o sistema de miséria, de opressão, de doença, de desgraça, em nome de Jesus. Tudo aquilo que dava mal por causa da influência desse sistema satânico, eu declaro que a partir de agora eu estou estabelecendo um novo sistema nesse lugar. O que está mal se converta em bem agora mesmo, em nome de Jesus. Ribarra citarna macorrore palantele kikalabaso mercoporrente site libradia perronia catalamantele bololola kimbalassuriana que torna barúquia picalamacita lebenele. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, eu te abençoo e te impacto com esta palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja conectado, seja abençoado. Eu te abençoo no nome de Jesus e abençoo toda a sua família. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Um abraço.